Aí, pessoal, aqui é Aposentado na Estrada, você que acompanha o nosso canal. Eu queria falar de um assunto importante nesse momento com você. Muita gente me pergunta se eu não tenho medo, né? Eu, meu filho, quando a gente está viajando, se a gente não tem medo de ficar no prego na estrada. E sim, é uma verdade, é uma realidade que durante muito tempo eu não atentei. Realmente a gente viajava, vou usar aqui o termo aqui da nossa cidade, na cara e na coragem, sem nenhum tipo de ferramenta, sem nada, e graças a Deus a gente nunca ficou no prego. Até que um dia, viajando, eu me deparei com um cidadão que estava em uma 125 na estrada. Eu já tinha percorrido uma distância mais ou menos de uns 20 quilômetros, totalmente ermo, só mato de um lado e do outro, e me deparei com ele no prego, pneu furado, e eu parei para poder ajudá-lo. E eu não tinha absolutamente nada naquele momento para poder ajudá-lo. Tinha um simples alicate e eu consegui tirar o prego que estava no pneu dele, tiramos o pito, empurramos o pito. Eu sugeri a ele se ele tinha ferramenta para a gente tirar a roda e eu levaria a roda para a primeira cidade para poder resolver o problema dele e eu retornaria, mas nem eu nem ele tínhamos ferramenta para fazer isso. E eu confesso que eu fiquei preocupado e fiquei com pena, porque eu tive que percorrer mais ou menos uns 30 quilômetros de distância para encontrar a próxima cidade que aquele rapaz ele iria necessitar chegar para poder resolver o seu problema. Foi aí que acendeu a luz. Eu disse: não, nós temos que ter as ferramentas apropriadas para poder nos tirar do prego em uma situação semelhante a essa. Foi aí que a gente começou com muitas ferramentas, mas também a gente foi descobrindo que havia excesso. Tinha muitas ferramentas que não tinham necessidade de serem levadas na viagem, estavam trazendo um fardo, era muito incômodo, era muita ferramenta, e de acordo com o que foram surgindo os problemas e a gente resolvendo, a gente foi vendo aquilo que verdadeiramente a gente iria precisar ou não, até que a gente chegou no que a gente chama de um kit ideal. Essa foi a nossa realidade, não significa dizer que será a sua, da sua moto. É apenas um norte para você poder entender mais ou menos o que você vai precisar de básico para poder fazer. E eu queria mostrar nesse momento para vocês o kit que nós utilizamos. Bem, pessoal, o primeiro e o maior de todos que a gente teme quando está viajando é furar o pneu. Se você observar, a gente só usa pneus novos, sempre. Tenta deixar o máximo possível, sempre câmeras de ar nova, no caso da XRE, que tem câmara de ar. A 500 ela não precisa porque o pneu dela é radial, não tem câmara. Mas eu quero mostrar para vocês agora que algo que a gente teve que colocar nas motos que é essencial. Para começar, cavalete central. O cavalete central, nem a XRE, nem a 500 de fábrica vem. Então a gente teve que comprar para a gente colocar nelas. Elas têm o local já vem na moto, próprio para você colocar, fazer a adaptação. E a gente teve que colocar para que a gente tenha a mínima condição de lubrificar a corrente, porque na viagem a gente necessita muito, para que não haja um desgaste, né, prematuro do kit, e para poder fazer também a questão do conserto do pneu, se houver uma necessidade. São duas motos em que as ferramentas são distintas. A XRE, por ser câmara de ar, ela requer que você leve uma quantidade maior de ferramentas, porque tem que ter as espátulas, tem que ter algumas ferramentas que sejam necessárias a mais, além de chaves. No caso da 500, não. Na 500, como é radial o pneu, então geralmente não é o adequado, lógico que não é, nós estamos falando aqui numa situação de emergência, de um prego, você vai utilizar o que nós conhecemos como macarrão. Então o macarrão e o compressor é o suficiente, desculpa aí a zoada na moto que está passando, mas é isso mesmo, para a gente isso aí é música, viu? Pois bem, no caso da 500, como o pneu é radial, só o macarrão resolve e o compressor já é o suficiente. Mas a gente não deixa de levar um alicate, não deixa de levar as luvas. Então a gente sempre leva alguma coisa como adendo da 500. Mas já no caso da XRE, não. Na XRE a gente precisa de todas essas ferramentas.
a gente precisa de todas essas que está sendo mostrada para você agora. Alicate de bico, chave chata, chave combinada, alicate, L, o kit original dela, as espátulas, os enforca-gatos que a gente tem, é porque às vezes também pode aparecer alguma avaria em que a gente necessite dele, é muito útil. E não esquecer um bom compressor para que você possa tirar. No caso da XRE, como você está vendo aí, as câmaras de ar. Duas câmaras de ar nova traseira e uma câmara de ar nova dianteira. Lembrando que as que estão nela sempre são câmaras de ar nova. Não vale a pena nem compensa você remendar, só para caso de emergência. Enfim, todas essas ferramentas que vocês estão vendo são ferramentas que nós utilizamos. Pela cor dos panos aí que vocês estão vendo, é porque elas são realmente usadas. Então não adianta você ter a ferramenta e não saber manusear. Não adianta ter a ferramenta, levar e não saber. Eu te aconselho, se comprar a ferramenta, faça um teste em casa para você tirar o pneu, desembeiçar o pneu, trocar a câmara de ar, executar, efetuar a troca, para que você possa ser efetivo em um dia que você estiver na estrada. Ter as ferramentas e não saber manusear, não adianta. Então fica aí a dica para quem pretende pegar a estrada, longas distâncias, ter como ter ferramentas. Bem, pessoal, o universo de viagem de moto é muito complexo. A questão do item segurança vai desde o EPI, que é o equipamento de proteção individual, capacete, luva, uma jaqueta adequada e outros mais. Mas o meu conselho para você, comece pequeno. Quando eu digo pequeno, pequenas viagens, 40, 30, 50 quilômetros de distância, vá conhecendo a motocicleta que você tem, vá vendo a necessidade. Manutenção sempre é bem-vinda, uma boa manutenção, e você ir adequando o seu organismo, o seu corpo, adequando as necessidades que você vai ver na sua motocicleta, para que você possa sempre ter a viagem mais segura possível. Isso aqui não é regra, isso aqui é a nossa realidade. Eu não sei qual é a sua moto, não sei qual é a sua realidade, não sei qual tipo de viagem que você faz, mas fica aí a dica para você.